Olá, paz seja convosco. Quem vos fala é o pastor João Neto. E vamos fazer um resumo da nossa aula de sábado. Eu vou estar fazendo um comentário aqui. Vocês podem ir acompanhando no seu livro de História da Igreja, página 73. Nós vamos estar se orando e comentando a respeito desse assunto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus, nos dar graça, sabedoria, humildade, competência, Senhor, para que possamos assimilar o conhecimento, Deus, a respeito dessa matéria, desse assunto. Nós queremos crescer, amadurecer, Pai, na graça, no conhecimento, para usar, Senhor, conforme a Tua vontade no Teu reino, Jesus, aqui na terra. Nos ajuda, Pai, a entender, compreender e praticar, em nome de Jesus. Amém. Bem, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante do século XVI foi um avivamento e uma revolução, na verdade, que aconteceu, né? Houve avanço político, avanço social, econômico, e mudou a história, né, do cristianismo para sempre, né? Aquela revolução foi assim fantástica para o bem do cristianismo. No contexto a gente tem assim o contexto da reforma. Havia muita turbulência entre a Igreja Católica, muitos monges com diferentes correntes, diferentes pensamentos, muitas heresias também, né? E, inclusive começou a ter os conflitos, as cruzadas. A Igreja Católica era muito forte junto ao governo, porque ela fazia parte do governo, né? A influência muito grande do clero, da burguesia no governo. E era esse o contexto, né, dos conflitos que houve na Revolução. E alguns dos participantes da reforma, né, dos reformadores, foram vários. Vamos falar sobre Lutero, sobre Calvino, sobre John Knox. E vamos falar dos mais conhecidos, citar algumas coisas que esses homens fizeram, influências que eles tiveram, que contribuíram para a reforma. Dois pontos muito importantes na reforma era o que fazer para ser salvo, porque a igreja pregava uma coisa e aqueles reformadores não iam de acordo, eram contra o que a igreja estava falando e fazendo, praticando. E onde encontrar a verdadeira igreja? Uma confusão muito grande, porque aqueles que queriam realmente ser cristãos, né, ficaram confusos com tantas ideias que estavam surgindo. Um fator muito importante que ajudou muito a reforma foi a imprensa, né? Com a invenção da imprensa, um fator determinante, muito forte, muito positivo, porque aí daí começaram a surgir as traduções das Bíblias, né? Em várias linguagens, onde havia reformadores, inclusive Lutero prescreveu a Bíblia na língua alemã, e outros saíram copiando a Bíblia e traduzindo a Bíblia no seu vocábulo, na sua língua original, para que aquele público pudesse entender as Escrituras. Foi algo assim muito importante. Eu acredito e creio que foi a mão de Deus mesmo para intervir na igreja, da maneira que a igreja estava vindo. Porque se tivesse só daquela forma, nós estaríamos hoje fritos, porque muita heresia, idolatria, muita coisa errada. Mas graças a Deus que Deus sempre levantou homens, mulheres, pessoas para colocar o prumo, para fazer a diferença, né? Aconteceu na Europa Ocidental, em vários países da Europa, e nós vamos falar um pouquinho sobre Lutero. No seu livro, na página 75, vou fazer uma pequena leitura. O item 7.3.1. Nesse conflito envolveu-se Martinho Lutero, 1483 a 1546, monge agostiniano e professor de teologia da Universidade Wittenberg. Com o apoio do príncipe Frederico, na verdade, as críticas de Lutero à prática da igreja já eram antigas, encontrando nesse contexto o espaço certo para a sua disseminação.
Lutero fixou na porta da catedral de sua cidade um documento intitulado 95 Teses. Está aí Lutero revoltado com a situação dos ensinos, com as heresias, com as mentiras que estavam pregando. Lutero, então, fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses. Vocês já viram isso no outro ano do ITQ. Muito legal isso aí, esse documento. E daí, Lutero também escreveu as 5 solas, né? Os princípios básicos, vamos dizer assim, a declaração de fé. Somente pela fé, somente pela Escritura, somente por Cristo, somente pela graça, glória somente a Deus. São os documentos mais fortes que temos aí da reforma por parte de Lutero. Lutero, por enfrentar o clero, a igreja, muitos tiveram ele como rebelde, como herege, e Lutero foi excomungado. Lutero foi excluído pelo Papa Leão X, né, da igreja, e teve que fugir, porque queriam matá-lo, né? Ele teve que fugir, e Lutero encontrou fuga. Ele encontrou fuga porque muitos dos príncipes ingleses, eles já não estavam suportando mais o jugo da igreja, as cobranças, né, indulgências, etc, etc. Estava sendo um fardo muito pesado para eles, carregar a igreja nas costas. Os aproveitadores estavam se aproveitando da fé do povo para enriquecer ilicitamente. E, inclusive, Lutero foi convocado para uma dieta de Worms, ou uma assembleia, né, pelo imperador Carlos V, onde ele não concordou com essa reunião e foi tido como rebelde, sendo expulso, né? O termo protestante, foi daí que se derivou esse termo. O termo protestante foi derivado daí dos príncipes que não aguentavam mais a opressão da igreja, do governo da igreja, se apoiaram nesse movimento de protesto com Lutero e os demais reformadores, estavam dispostos a apoiar esse movimento, e daí gerou o nome protestante, por causa dos protestos que estavam sendo feitos, e teve o apoio político. Eu quero abrir um parênteses aqui. É muito importante, sempre foi muito importante a igreja estar inserida na política. É certo que um tempo atrás, 20, 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, a igreja evangélica, infelizmente, né, criou-se um tabu que a igreja não deveria se influenciar em política, não deveria ter homens de bens na política, criaram-se a mentira, e deu no que deu. Estamos vivendo hoje aí consequências de ter governos corruptos, governos que participam de seitas, governos que participam de ideologias, governos que não apoiam a família nem o cristão, né? A igreja está colhendo hoje a omissão de anos atrás, né? E voltando aqui para o assunto. Então Lutero se refugiou lá com os príncipes da Inglaterra, e durante 3 anos que ele ficou oculto, foi aí que ele aproveitou para traduzir a Bíblia para o alemão. Lutero é fruto do seu tempo e sua formação. E sua formação foi humanista, anticlerial. Sua incerteza com relação à salvação pelas obras o levou a estudar, e foi monge, padre, doutor em teologia e professor da Universidade de Wittenberg. Aprofunda seus estudos em busca de uma resposta para a salvação do homem, e encontrou suas respostas nos escritos de Santo Agostinho, Lefebvre de Etaples, é mais ou menos isso, e principalmente na Bíblia. Um resumo da doutrina luterana pode ser
tratado da seguinte maneira: um homem decaído, em razão do pecado original, só poderia ser salvo pelos méritos únicos de Jesus Cristo. Consequentemente, as obras são inúteis à salvação e o homem é livre diante da lei. Dois fatores foram determinantes para o sucesso de Lutero na Alemanha. O primeiro foi o discurso alinhado ao contexto do progresso econômico e intelectual que trouxeram às elites humanistas uma identidade muito ligada à formação de um segmento nacional independente de Roma e do Sacro Império Romano-Germânico. Ou seja, os caras queriam ficar livres já, queriam ficar livres da igreja, só opressão, só opressão. Os caras queriam governar e queriam ficar livres. E também aqueles que eram autônomos, independentes, queriam ter liberdade de expressão e não podia ter, né? O segundo apoio foi o apoio dos príncipes alemães que buscavam esta identidade e o desligamento do império. Eles queriam ter liberdade, tanto para governar sem a imposição da religião, e alguns queriam ter a religião sem a imposição tanto do clero como também dos governos, né? Hoje, graças a Deus, no Brasil nós temos esse direito. O Brasil, o Estado é laico. A nossa Constituição nos guarda, nos respalda para cultuarmos a Deus. Graças a Deus, adquirimos esse direito. Então, Lutero foi esse fantástico reformador, né, que precisou até fugir para não morrer, precisou, como os discípulos de Cristo, né? Viveu para isso, o chamado dele, e cumpriu o seu chamado. Calvino, vamos falar um pouquinho sobre Calvino, na página 76. Calvino, todo mundo, acho que a maioria conhece, é o fundador do calvinismo. A tese mais forte dele é a predestinação, né? Acredita que a salvação vem de Deus, exclusivamente de Deus para o homem. Nós cremos que vem de Deus para o homem, mas o homem tem livre-arbítrio e somos salvos pela graça, né? E vamos lá. Desde 1499, a Suíça havia obtido independência em relação ao Sacro Império, estando dividida politicamente em regiões independentes. Região rica, palco da ação de uma crescente burguesia, a Suíça e particularmente a cidade de Genebra. Acompanhou a penetração das ideias luteranas no país trazida por Wilhelm Zwingli, que receberam forte apoio junto à burguesia local. As ideias de Zwingli já havia gerado um violento conflito entre reformistas católicos entre 1529 e 1531. Essa guerra civil fora encerrada com a Paz de Capel, que dava autonomia religiosa a vários territórios suíços. Essa situação atraiu para a cidade suíça vários líderes reformistas, perseguidos na Europa inteira, entre eles João Calvino, que, fugindo da perseguição aos protestantes na França, refugiou-se na cidade de Genebra, já em 1536. Calvino publicou sua obra Instituição da Religião Cristã, na qual ele apresentava uma ruptura bem mais sensível com os dogmas católicos do que as ideias de Lutero e Zwingli. Segundo a visão de Calvino, a salvação só se alcançava através da fé, mas ela é concedida por alguns eleitos, ou seja, predestinação, sendo o homem pecador por natureza. O culto foi ainda mais simplificado, resumindo-se a comentários bíblicos feitos por sacerdotes sem parâmetros, em igrejas simples e despojadas de imagens. A exemplo do luteranismo, apenas o batismo e a Eucaristia foram conservados. Nessa última também se abandonando a ideia da transubstanciação. A Igreja Católica tinha a ideia de que a Santa Ceia, o pão e o vinho eram literalmente, transformavam-se no corpo de Cristo, né? E Calvino tirou essa. Então, como nós estávamos falando, né, dentro do movimento protestante, teve os anabatistas, né? Um povo radical, um povo que criou algumas heresias, algumas coisas aparentemente boas, mas muita heresia. E o principal líder era esse Menno Simons,
o mais conhecido líder anabatista, né? Daí nós chegamos à nossa conclusão. A reforma trouxe crises, trouxe conflitos, mas toda essa crise, todos esses conflitos, todos esses problemas políticos, religiosos, trouxe um bem para o Evangelho, que tanto católicos como protestantes tiveram que se espalhar pelo mundo, né? Se espalharam pela Europa e pelo mundo inteiro, porque a perseguição era grande, até mesmo entre eles, entre as seitas. E aí foram se espalhando por conta da violência também, muitos. E foram como aparecendo com o que aconteceu com os discípulos, né? Fugiram com medo do governo, com medo de Roma e espalharam o evangelho. No movimento protestante também aconteceu isso. Então a nossa conclusão é essa. Os reformadores foram homens, com certeza, usados por Deus para revolucionar, para avivar a igreja e dar o rumo necessário que a igreja precisava, pois ela tinha se perdido. E nós vamos ficar por aqui na nossa aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço. Até a próxima aula.